E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o João, sejam bem-vindos ao meu canal de devocional. Não vai ser um vídeo tão profissional, é o primeiro vídeo que eu tô gravando, mas é isso. Vamos começar com uma oração, daí então eu falo que o Espírito me direcionou, a gente lê a palavra e termina com uma oração. Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por esse vídeo, obrigado porque o Senhor nos encorajou a ouvir a sua palavra, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor nos chama para algo maior, o Senhor nos chama para algo muito maior do que vemos ou ouvimos, Jesus. Obrigado por tudo, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos, Pai, para essa palavra, para mais uma palavra, que nós possamos estar sensíveis à Tua voz. Amém. Bom, eu vou falar sobre Mateus 14, do 22 ao 33, que vai narrar a passagem em que Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro para andar sobre as águas. Eu quero dizer que, através dessa passagem, nós possamos entender que quando Jesus ele vai orar e vai por cima das águas, já é algo humanamente impossível. Vamos pensar assim, é humanamente impossível uma pessoa andar sobre as águas. E ele chama os discípulos, mas à primeira vista os discípulos acham que é um fantasma. Eles confundem. E Pedro duvida. E Jesus fala, sou eu, vem até mim. Pedro sai do barco, ele vai. Só que ele se preocupa porque está batendo um vento muito forte, porque as ondas não estavam fracas. E ele afunda. Entende? E, bom, quando ele afunda, Jesus só estende a mão e tira ele da água, do exato momento. Cara, sabe o que dá para entender com isso? Que todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus, todas as vezes que nós tiramos os olhos do verdadeiro Cristo, daquilo que Cristo quer fazer, nós nos distraímos com a nossa ansiedade, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, com os nossos sonhos. Porque muitas vezes nossos sonhos vai ser somente uma distração, se ele não estiver alinhado com os sonhos de Deus sobre as nossas vidas. Então, a gente começa a se submergir em total preocupação, porque a gente esquece de quem tem nos chamado. A gente esquece de quem nos chamou primeiro, antes do ventre da nossa mãe. A gente esquece daquele que criou tudo isso. E a gente começa a olhar só para nós mesmos. É a partir desse momento que nós simplesmente nos afogamos. Nós não sentimos mais ar, nós sentimos medo, a gente vai afundando, nós vamos cada vez mais a fundo, como um abismo. E Pedro não conseguia mais respirar porque ele estava afogado e ele precisava de um socorro. E quem é o nosso socorro bem presente? Aquele mesmo que nos amou, aquele mesmo que nos chamou muito antes de nós nascermos. Ele é o mesmo que nos chamou para fora do barco, porque fora do barco é mais seguro. Fora do barco é um lugar que a gente não precisa olhar para as coisas em nossa volta. Porque até então a gente, quando começamos a olhar para as coisas à nossa volta, nós começamos a olhar para as coisas da carne, nós precisamos inclinar os nossos ouvidos e os nossos corações para as coisas que é do Espírito de Deus. Entende? Então, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que você está passando, mas se você está passando por uma tempestade e muitas ondas e ventos fortes estão contra você, estão contra o barco da sua vida, só confie na voz daquele que te chamou. Mesmo que você não tenha um barco, mesmo que você não saiba nadar, mesmo que você tenha muitas ansiedades, preocupações, e medos, inseguranças e incertezas, confie na voz daquele que te chamou. Corra atrás como se fosse o último dia da sua vida. Corra atrás como se fosse aquele último pão, aquele último copo de água no meio do deserto. Corra atrás como se fosse a cura da sua vida, porque realmente é. Jesus é a cura da nossa vida. Então ele fala para Pedro, por que você ficou com medo? Que pequena fé. Confia em mim.
E os discípulos então olham e falam, puxa, é realmente o Senhor. Com a fé de Tomé, com a fé que precisa ver para crer. Nós não precisamos acreditar naquilo que vimos, nós precisamos acreditar naquele que nos criou, pois Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador de todas as coisas, pois tudo veio dEle e é para Ele e por meio dEle. E não tem como nós fugirmos dEle. O amor dEle é muito mais forte do que nós. O amor dEle consegue ir muito além do que em cima das águas. O amor dele consegue ir muito além do que a morte, do que a vida, muito além do que os prazeres. Não há nada maior do que o amor de Deus sobre os filhos dele. Não há nada maior. Então, quando você entender que Jesus te chamou para algo maior, não se preocupe, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando dos seus, Ele está cuidando do barco. Porque quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, os discípulos estavam no barco seguros. Mesmo Pedro ter duvidado e os discípulos também confundirem com um fantasma. Porque muitas vezes, aos olhos carnais, nós achamos que as coisas de Deus são de nós mesmos, mas na realidade não. Então, que assim seja cada vez mais na minha e na sua vida. Amém? Bom, esse foi o devocional de hoje. Foi o primeiro, espero que tenham gostado. Que Deus tenha tocado no seu coração. Se você entendeu essa palavra, compartilhe para as pessoas ao seu redor, compartilhe para as pessoas em seu trabalho, compartilhe para as pessoas onde você passa, porque onde você pisa a planta dos seus pés, você precisa compartilhar que Cristo está contigo, mesmo que o barco ainda não esteja sobre você. Amém? Deus, obrigado pela vida dessa pessoa que encontrou esse vídeo. Obrigado porque a sua voz alcançou e continua alcançando cada vez mais e mais vida, Jesus. Obrigado, Pai amado, pelo que o Senhor nos disse hoje. Obrigado por essa linda palavra, que nós possamos somente acreditar em Ti, nos aprofundarmos em Ti, não querer tentar entender o que o Senhor quer e não tentar entender o que está acontecendo, mas somente nos lançar em Teus braços, Jesus. Gera uma facilidade no nosso coração de amar a Ti, assim como o Senhor nos ama, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente. Fogo e glória!